Olá, gente, vamos continuar aqui o nosso estudo sobre nacionalidade. Já vimos alguns conceitos importantes acerca da nacionalidade e agora nós vamos trabalhar a nacionalidade no Brasil. Então, comigo aqui no quadro, vamos embora. Nacionalidade no Brasil. Ok? A nacionalidade no Brasil está lá no artigo 12 da Constituição da República, ok? E aí, é claro, vamos começar estudando aqui, ó, nacionalidade primária. Nacionalidade primária. Aquela que vai me dar ali, ó, os brasileiros natos, ok? Então, nós vamos fazer o estudo aqui, ó, do artigo 12, inciso 1º da Constituição da República, ok? E aí, gente, primeira hipótese está lá na linha A do artigo 12. Então, vamos colocar aqui, ó, A. Qual que é a primeira hipótese? A primeira hipótese é o critério territorial, ok? Então, para ser brasileiro nato, basta nascer em território brasileiro, ok? Nasceu em território brasileiro, gente, é brazuca. Esta é a nossa regra aqui, ok? E olha, nasceu em território brasileiro não significa nascer apenas naquele mapa do Brasil, não. Se tiver nascido em embarcação, aeronave brasileira, ok? No mar territorial brasileiro, no espaço aéreo brasileiro, ó, a regra é critério territorial, portanto, será brasileiro nato, ok? Veja que aqui, ó, é a nossa forma de adoção do critério ius soli. Então, veja, se na prova perguntar para vocês se a regra pela adoção de nacionalidade do Brasil é o critério ius soli, tá certo? A regra, em regra, ok? Porque há exceções, adotamos também, como nós iremos ver, o critério sanguíneo, portanto, o Brasil adota o critério misto. Mas, em regra, adotamos o critério ius soli, portanto, nascido em território brasileiro, em regra, será brasileiro, ok? Mas tem uma exceção. Tem uma exceção. Portanto, vamos à tela para a gente ver essa exceção. Olha só, na tela aí para vocês. São brasileiros, natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Ou seja, se estiverem aqui estrangeiros, né, um casal de estrangeiros, cuja a esposa lá do estrangeiro esteja grávida e nasça essa criança aqui, olha, essa criança será brasileira nata, ok? Será um brasileiro nato. E olha só que existe uma pequena exceção, e essa exceção ela é muito importante. Veja o que está grafado de vermelho aí, ó. Desde que estes não estejam a serviço de seu país, ok? Então, vejam só. Neste caso, nesta exceção, precisa obedecer dois critérios, está aí na tela, né? Olha só, não será brasileiro nato, olha a observação número 2 aí, não será brasileiro nato se, ambos os pais forem estrangeiros e qualquer deles, gente, qualquer um deles estiver a serviço de seu país. Veja, serviço de seu país. Não adianta, veja aqui, traz aqui para mim. Não adianta, gente, aquelas questões aí que eu já vi em prova de concurso, que diz assim, ó, um casal de italianos está no Brasil, a esposa italiana está grávida, nasceu a criança, ok? Essa criança será brasileira nata se os pais italianos estão a serviço, por exemplo, da Dinamarca. E aí, gente, essa criança vai ser brasileira nata ou não? Ela vai ser brasileira nata, porque a regra, olha só, volte lá no inciso, desde que estes não estejam a serviço do seu país, para que essa criança não fosse brasileira
nata, um dos pais deveria estar prestando, ou os dois deveriam estar prestando serviços à Itália, ok? Deveriam estar no Brasil prestando serviço à Itália. Se estiverem prestando serviços à Dinamarca, ainda que sejam italianos, olha, essa criança será brasileira nata, ok? Então, muito cuidado com essa regrinha aqui, ok? Vamos colocar ela aqui? Vamos colocar aqui, ó, exceção. 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 Nessa exceção, para que não seja brasileiro nato, é preciso que ambos os pais sejam estrangeiros, ok? Sejam estrangeiros e qualquer deles deve estar a serviço de seu país. Ok? Então não adianta o casal de italianos estar a serviço de outro país, não, gente. Não adianta. Eles têm que estar a serviço do país deles, ok? E aí, acontecendo isso, ambos os pais estrangeiros e qualquer deles estando a serviço de seu país, essa criança não vai ser brasileira nata, ok? Tudo bem? Perfeito, gente? Então, primeira linha A do artigo 12, inciso 1º, a adoção do critério territorial, ou seja, ius solis, que é a nossa regra, ok? É a nossa regra. Portanto, nasceu aqui em território brasileiro, é brazuca, a menos que se enquadre nessa outra exceção aqui. Tudo bem, gente? Então, vamos continuar aqui agora. Nós vamos para mais uma hipótese de brasileiro nato, ok? Artigo 12, inciso 1º, a linha B, na tela aí para vocês. Olha só o que diz o artigo 12, inciso 1, a linha B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, vamos repetir, os nascidos no estrangeiro são brasileiros natos. Os nascidos no estrangeiro, então, percebam vocês que aqui já não se adota mais o critério territorial. Por quê? Porque nasceu no estrangeiro. Mas, olha, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, percebam que filho de pai ou mãe brasileira passou a adotar qual critério, hein, gente? O critério sanguíneo, ok? Desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, traz aqui comigo. Nós temos aqui, ó, a adoção do critério sanguíneo ou ius sanguinis, mais a adoção do critério quem, gente? Do critério funcional. Então, perceba que aqui não há mais a adoção do critério ius solis. Aqui não tem critério ius solis, não. Aqui, ó, na linha B do artigo 12, inciso 1º, o critério é sanguíneo, mas percebam que sempre, isso vai acontecer sempre, gente, sempre. Quando o critério for sanguíneo, ele sempre virá acompanhado de mais outro critério. O territorial não. Basta que nasça em território brasileiro, que por si só já será considerado ali, ó, brasileiro nato. Mas o critério sanguíneo não. O critério sanguíneo, ele sempre virá acompanhado de outros critérios, ok? Portanto, será brasileiro nato aquele que ainda é nascido no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, que esteja a serviço do seu país. Então, temos aqui critério ius sanguinis e aqui temos o critério da função, ok? Agora, olha só,
O que seria essa função? A serviço do país. Gente, essa função aqui, esse critério funcional a serviço do país, significa que vai prestar serviço tanto para a administração pública direta, e aí nós estamos falando de União, estados, municípios ou Distrito Federal, quanto também pode estar prestando serviço para a administração pública indireta, ok? E aí estaríamos falando de autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e as fundações, ok? Tudo bem? Então veja, está prestando serviço para a Petrobras, lá no exterior, ok? Nasceu um menininho lá, critério sanguíneo mais o critério funcional, esse menino vai ser brasileiro o quê? Nato, ok? Por quê? Porque um dos pais está prestando serviço aí, ó, para a República Federativa do Brasil, ainda que seja através da administração pública direta, ainda que seja através da administração pública indireta, ok? Então, olha, aqueles que estão prestando serviço no exterior, para o município de Nova Lima, imagina, né? Você está lá no exterior, né? Você e seu marido estão lá no exterior, seu marido levou você para lá, você está a serviço do município de Nova Lima, do estado de Minas Gerais, lá nos Estados Unidos. Nasceu o filho de vocês lá. E aí, gente, o que vai acontecer? Esse menino de vocês, esse filho que nasceu, esse bebê, será brasileiro nato. Por quê? Porque, olha, considera-se o critério sanguíneo mais o critério funcional. Ok? Tudo bem? Então, esse aí é o inciso. Volta lá na tela. Volta na tela. Olha só. Esse é o inciso 1º, a linha B do artigo 12. Então, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, veja aí que nascidos no estrangeiro, olha essas bolinhas, que eu achei um esquema assim, muito legal aí para vocês. Nascidos no estrangeiro. Então, assim, ó, desconsidera o critério territorial. Filho de pai ou mãe brasileira, adoção do critério ius solis. E um dos pais ou ambos está a serviço do país, ok, então será brasileiro nato, ok? Tudo bem? Então vamos estudar agora a terceira hipótese de brasileiro nato, que na verdade é a linha C do artigo 12, inciso 1º, mas ela traz duas situações aí para a gente, ok? Então vamos lá, primeira situação aí na tela para vocês. Artigo 12, olha só, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Veja, mais uma vez, temos aí a adoção do critério ius sanguinis, ok? Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ok? Então, vem cá, vamos ver aqui, ó, qual é a nossa situação da alínea C. A alínea C, nós temos aqui o seguinte, nós temos o critério sanguíneo, mas será que é o critério funcional aí, gente? Não, né? Não é o critério funcional. Nós temos aqui, ó, o critério quê? De registro, ok? Registro em repartição brasileira competente. Registro em repartição brasileira competente. O que seria essa repartição brasileira competente? Seriam as embaixadas e os consulados. Ok? Então, neste caso, olha só, imaginem vocês, nós temos aqui, volta na tela, nasceu no estrangeiro, não adoção do critério ius soli, filho de pai ou mãe brasileira, critério ius sanguinis. Então, veja, filho de pai ou mãe brasileira que está lá no exterior, ok? E aí, não está a serviço do país, então, volta aqui para mim.
Gente, essa é a solução para aquele pai e aquela mãe brasileira que está no estrangeiro, mas que não está a serviço da República Federativa do Brasil. E aí, o que eles vão fazer para que o filho deles seja um brasileiro nato? Ora, nasceu no estrangeiro, eles vão se valer aqui, ó, da alínea C do artigo 12, inciso 1º, logo que nascer, eles vão registrar em repartição pública competente lá no estrangeiro, que pode ser as embaixadas e os consulados, ok? Tudo bem? E aí agora nós vamos para a segunda hipótese da linha C, de novo aí na tela para vocês. Olha só. Diz assim o artigo 12, olha, são brasileiros natos. A linha C, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Agora, olha, vamos ler o ou para frente. Ou aqueles que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, ok? Então, gente, vem cá. O que nós temos aqui nessa segunda hipótese da alínea C, ok? Nós temos aqui, ó, o critério. Nós temos o critério sanguíneo, mais o critério residencial. E além do critério residencial, nós temos a chamada opção confirmativa, ok? Opção confirmativa. Percebam vocês que o fato gerador que faz com que esse brasileiro que esteja nessa situação seja um brasileiro nato é justamente o quê? O critério residencial, ok? A partir do momento que aquele indivíduo passou a residir no Brasil, olha, ele possui o fato gerador para que ele seja considerado um brasileiro nato, tá? E olha só como é que isso é importante. Olha como é que isso é importante. Imaginem vocês a hipótese de um indivíduo que nasceu no estrangeiro, filho de pai e mães, vamos supor que tanto o pai quanto a mãe dele são brasileiros, ok? Mas não estão prestando serviço no estrangeiro, não estão prestando serviço para o Brasil, não estão a serviço do país. Ou seja, não existe aqui, ó, nenhum tipo de critério funcional, ok? Existe um critério sanguíneo, porque é filho de pai ou mãe brasileira, ou filho de pais brasileiros, né? Mas vem aqui residir, aí sim, mas imaginem só. Esse indivíduo, que nasceu lá nos Estados Unidos, de pais brasileiros, ele cometeu um homicídio lá. Assim que ele cometeu o homicídio lá, ele correu para o Brasil e passou a residir no Brasil. Ok? Passou a residir no Brasil. E aí, quando ele passou a residir no Brasil, sabe o que ele fez? Ele já passou a residir no Brasil e fez a opção confirmativa, que é feita lá no Ministério da Justiça. Olha como é que isso muda tudo, hein? Nós temos aqui, ó, um indivíduo que cometeu homicídio nos Estados Unidos, correu para cá, fixou residência, porque é filho de pai ou mãe brasileiro, fez a opção confirmativa, e com a opção confirmativa, o que aconteceu com ele? Ele se tornou o quê? Ele se tornou brasileiro nato. E aí, gente, vem cá. Veio os Estados Unidos e pediu a extradição dele. Pediu a extradição dele. E aí, o Brasil pôde fazer a extradição? Não pôde. Por quê? Porque é proibido a extradição de brasileiro nato. Quer ver? Olha aí na tela de vocês. Olha o que diz o inciso 51 do artigo 5º. Diz assim, ó. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Ou seja, traz aqui para mim de novo. Nós temos aqui, olha, a situação em que o brasileiro nato, ele não será extraditado. Então, aquele indivíduo que nasceu de pai ou mãe brasileira lá no estrangeiro, mas o pai e a mãe brasileira não estão a serviço do país, não estavam a serviço do Brasil,
né? Cometeu o crime lá, veio para cá, fixou residência, fez a opção confirmativa no Ministério da Justiça, ele passou a ser considerado o quê? Brasileiro nato, ok? O fato gerador da nacionalidade dele é justamente o critério residencial, ok? Quando ele faz a opção confirmativa, essa opção confirmativa, que é declaratória, ela tem efeitos ex-tunc. O que é efeitos ex-tunc, professor? São efeitos retroativos, ou seja, essa opção confirmativa vai retroagir, ele será considerado brasileiro nato desde o momento em que ele fixou o quê? Residência aqui, que foi o fato gerador da nacionalidade dele. Portanto, será considerado um brasileiro nato. Agora, olha só, bota aí no caderno de vocês. Observação. Obs. Os critérios de adoção do brasileiro nato serão tratados exclusivamente pela Constituição. Somente a Constituição irá prever as hipóteses de brasileiro nato. Somente a Constituição Federal vai estabelecer as hipóteses de nacionalidade primária, ok? Somente a Constituição. Então, gente, tomem muito cuidado com isso, porque isso cai muito em prova, ok? Então, somente a Constituição pode estabelecer as hipóteses de nacionalidade primária, nacionalidade originária, ok? Então, no próximo encontro, nós vamos trabalhar aí o artigo 12, inciso 2, os brasileiros naturalizados, ok? Ou seja, a nacionalidade adquirida, a nacionalidade secundária, a nacionalidade derivada. Até já. Tchau, tchau. Um abraço.